Saudações universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 6 de setembro de 2022. Esse vídeo aqui é para pensarmos um pouco na forma como o espiritismo está hoje em dia e como ele é visto, né? Então, a forma mais comum quando se pesquisa sobre espiritismo, sobre algum ramo, né, dos assuntos do além, a forma mais comum que se vê das pessoas apresentando esse tipo de conteúdo é através de canalizações que as pessoas dizem vir do espiritual, né? E aqui o espiritismo acaba criando um muro, né? Um muro em que um tipo de público, quase a maioria, né, acaba enxergando isso como algo ridículo, como algo não verdadeiro, como algo forçado, e às vezes é forçado de fato. E de outro lado há pessoas que acreditam nisso cegamente e seguem a essas pessoas, né, cegamente, sem se perguntar, sem se indagar, sem pesquisar por conta própria. E aí acabam entrando problemas, né? Acabam vindo problemas nessa corrente de estudos, né? Primeiramente, o ser humano, sendo um ser espiritual, deveria dentro de si ter a consciência de que precisa buscar por conta própria esses assuntos, né? O ser humano, tendo seu núcleo no espiritual, pode conhecer tudo, absolutamente tudo que precisa para a sua vida através de si mesmo, né? Então, observando a natureza, o ser humano pode conhecer a si mesmo. Analisando as situações que acontecem na vida, o ser humano aprende, tem aprendizados, analisando os lados, os erros, analisando os acertos, o ser humano pode aprender e saber discernir, né, o certo do errado, quando uma coisa está equivocada e quando não está. Então, assim o caminho ele se tornaria natural, fácil, simples para cada ser humano. E o ser humano vem complicando tudo isso há muito tempo, e a forma como as pessoas descobriram para chamarem a atenção, para terem pessoas olhando para elas através do espiritismo, né, foi essa. Foi a forma mais fácil que elas encontraram, foi essa, a de canalizar entidades vindas do espiritual, porque o ser humano não consegue mais olhar para outro ser humano e aprender com outro ser humano, né? O ser humano precisa de algo do além, de algo que ele não tem o conhecimento, de algo que ele acha que é superior, algo que, enfim, cada um tem seus motivos para acreditar nisso, né? E aqui ocorrem muitos problemas nessa corrente, né? Um dos problemas é que há muitos falsos profetas. Outro desses problemas é que muitas vezes as canalizações espirituais são forçadas. E outro, enfim, há muitos problemas, né? E outro dos principais problemas é que o ser humano não consegue mais olhar para outro ser humano e enxergar algo de bom, algo de positivo, algo em que ele pode aprender com isso. O ser humano quer algo vindo do além, né? E aí as pessoas começam a fazer livros, fazer conteúdos na internet, fazer inúmeras coisas para chamarem a atenção, para as pessoas virem até elas, e o conhecimento passado muitas vezes não é verdadeiro, né? Muitas vezes é equivocado. E isso é um problema para o verdadeiro espiritualismo, né? Porque todo ser humano deveria entender seu núcleo, deveria entender sua essência, deveria entender que o verdadeiro caminho é espiritual, que o ser humano precisa se movimentar no mundo terreno apenas de uma forma em que o mundo se torne uma oficina de aprendizados, em que a mente do ser humano trabalhe em conjunto com o espírito. Assim, o ser humano foi cada vez mais entrando dentro de sua própria mente, e a vida se tornou uma bola de neve,
A vida hoje em dia, atualmente, do jeito que está, para a grande maioria das pessoas é uma bola de neve. As pessoas não têm mais o discernimento necessário de distinguir o certo do errado. Então, é isso que as pessoas criaram e vão continuar criando de canais vindo do espiritual, deve ser encarado como possível. Sim, é possível essas canalizações, mas será que essas canalizações realmente são necessárias? Será que tanto conteúdo assim pela internet, tanta coisa assim realmente é necessária? O ser humano realmente precisa de tanta informação assim, de tantos profetas hoje em dia, de tantas pessoas canalizando mensagens do além? Será que o ser humano precisa de tudo isso mesmo? Né? Quando a gente vê tanto conteúdo assim, tantas coisas desse tipo, desse nível, o ser humano precisa se perguntar se tudo isso é realmente necessário, se tudo isso está caminhando para o lado verdadeiro. Porque é fato que o espiritismo hoje em dia se tornou algo banal, né? Algo que é feito por diversão, é feito para chamar atenção, não é mais feito de uma forma verdadeira, de uma forma séria, né? E as pessoas precisam fazer isso para chamar atenção, porque o ser humano não consegue mais olhar para outro ser humano e aprender com outro ser humano, né? Se cada ser humano tem um espírito, ele pode aprender muito bem com sua própria vida e passar esse conhecimento adiante, né? E trocar informações, trocar conhecimentos com outros seres humanos, né? Eu penso que não é tão necessário assim se dar tanta atenção como se dá a entidades superiores, a entidades do além. E isso é preocupante, né? Isso é preocupante porque o verdadeiro caminho, né, está sendo separado. O espiritismo, ele criou esse muro em que muitas pessoas não acreditam nesse lado, né, e às vezes estão mais no pé no chão do que as que acreditam cegamente, né? Acreditam cegamente em tudo aquilo que vem, por não quererem trilhar o próprio caminho, né? Por não quererem trabalhar por conta própria nesse ramo, por não quererem ir atrás, sair do comodismo, sair da cegueira espiritual. O que as pessoas querem é uma resposta pronta para tudo, uma fórmula mágica para se darem bem na vida, e com isso o mundo se tornou do jeito que está. O espiritismo atualmente se tornou isso que é. Agradeço a quem assistiu, até o próximo vídeo, que Deus nos dê o discernimento, a sabedoria de trilhar o caminho sem comodismos, né? Sempre pelo caminho certo, entendendo o que é falso do que não é. Agradeço a quem assistiu, até o próximo vídeo.